A partir deste momento, vamos dar início a mais uma série intitulada ao tema Heresias Escatológicas. Mantenha-se ligado até ao fim. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Heresia escatológica número 10. Na grande tribulação a graça acaba e voltará a lei de Moisés. Uma das teorias mais absurdas e inovadoras acerca da doutrina nos últimos dias é a de que na grande tribulação a graça acaba e voltará a lei de Moisés. E eles se baseiam para isso na ideia de que Jesus virá antes da grande tribulação arrebatar os seus escolhidos. Aí a porta da graça se fecha e depois disso, na grande tribulação, quem quiser ser salvo terá que fazer sacrifícios, entre aspas, ou seja, ver o seu sangue derramado e ser um mártir. Mas tal ideia, embora pareça até ter algum sentido lógico, ela carece de qualquer ou quaisquer fundamentação bíblica e, inclusive, destrói várias doutrinas bíblicas, pois, primeiro, a salvação é pela graça por meio da fé e nunca pelas boas obras humanas ou pelas boas obras da lei ou até mesmo de sacrifícios humanos, conforme podemos ler em Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E em Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória, isto aqui referindo-se a Jesus, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor dos anjos, fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus provou a morte por todo o ser humano, desde Adão até Moisés, ou seja, antes da lei, de Moisés até Cristo, ou seja, durante a lei, e de Cristo até à consumação dos séculos, ou seja, de Cristo até que venha o dia da eternidade, até que venha o juízo final e após o dia do juízo final, o dia da eternidade. Vamos ler aqui também em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ou seja, segundo a sua graça, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, ou seja, pela graça por meio da fé, não por obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se a justificação fosse pela lei de Moisés ou pelas obras da lei ou por boas obras humanas, então ninguém seria salvo, não haveria salvação e nós vamos, como vamos verificar mais adiante, vai haver salvação durante a grande tribulação.
E se vai haver salvação durante a grande tribulação, essa carne, essas pessoas não serão justificadas pela lei de Moisés, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 até ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz a comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Versículo 11. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Falando de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a salvação sempre foi pela graça. Tanto antes da lei de Moisés, como durante a lei de Moisés, e como após a lei de Moisés, e até mesmo durante o período chamado de Grande Tribulação. Portanto, a salvação sempre foi pela graça e sempre será pela graça. Sempre há de ser pela graça. Vamos ver aqui, antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 6. No 5 ao 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Portanto, Noé é antes da lei. Noé foi salvo. Ele achou graça aos olhos do Senhor. Então, antes da lei, Noé foi salvo pela graça. Agora vamos observar aqui, durante a lei de Moisés. Agora vamos ver aqui, durante a lei de Moisés, está em Êxodo capítulo 33, do 13 ao 17. Ou melhor, do 12 ao 17. E disse Moisés ao Senhor: eis que tu me dizes, faço subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que aches graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores connosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu connosco? De modo a sermos separados, eu e o teu povo, ou seja, santificados, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome, ou te conheço por nome. Então já ficou aqui provado que durante a lei de Moisés, Moisés, que era o líder da nação de Israel, e o próprio povo da nação de Israel, achou graça aos olhos do Senhor. Então havia graça durante a lei. Porque pela lei nenhuma carne seria justificada, ou será justificada. Então é bem claro esta palavra. Agora vamos aqui a Hebreus capítulo 11, diz assim, versículo 24 até ao 34. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porquanto ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Isto já no período da lei, nos dias de Josué. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então foi pela fé. Pela graça, sempre pela graça, por meio da fé, até durante a lei. Agora vamos ver, após a lei de Moisés, não é? E até mesmo vamos ver aqui, durante o período da grande tribulação. O que é que nos diz a Escritura? Durante a grande tribulação, se vai haver graça ou não. Se houver salvação, há graça. Se conseguimos aqui provar que há salvação, há graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, 8 e 9. Se conseguimos nós provar que há salvação durante a grande tribulação, então essa salvação é pela graça. Porque pela lei nenhuma carne será justificada. Mateus 24, do 9 ao 31. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, literalmente para a tribulação, porque esta frase, serdes atormentados, vem do grego telipsis. Então mais correto seria dizer, e mais literal, então vos hão de entregar para a tribulação, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então já estamos em dias de grande tribulação. Então aquele que for até ao fim da grande tribulação, esse será salvo. E se é salvo é pela graça, por meio da fé. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem até agora, e nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quais dias? Os dias da grande tribulação. Eles vão ser encurtados. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra,
de uma à outra extremidade dos céus. Então é desde a terra até aos céus. Então este arrebatamento de escolhidos que não morreram, não foram assassinados pelo Anticristo, não foram mortos pelo Anticristo, nem martirizados, este arrebatamento vai acontecer imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então este povo que vai ser arrebatado, estes cristãos que vão ser arrebatados desde os quatro ventos da terra até às extremidades dos céus, eles foram arrebatados depois da grande tribulação. Portanto, foram salvos após a grande tribulação, quando Jesus vier para os buscar. E fica aqui então provado que eles foram arrebatados e salvos pela graça. Porque se foram salvos, a salvação é sempre pela graça. Isto acontece depois da tribulação. Vamos abrir mais alguns textos para que possamos ler. Glória a Deus. Apocalipse. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 7. Versículo 9 até ao 17. E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou. Falou para quem? Falou para João, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, e João disse para o ancião: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, o ancião respondeu para João: estes são os que vieram da grande tribulação. Portanto, são aqueles que passaram pela grande tribulação e foram arrebatados após ela, foram salvos após a grande tribulação. E lavaram as suas vestes no sangue, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui não diz que eles lavaram as suas vestes no seu próprio sangue, porque ninguém obtém uma autossalvação. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa ser purificado dos seus pecados. Portanto, foram purificados, foram perdoados dos seus pecados, foram salvos após a grande tribulação. Foram salvos, vieram, atravessaram a grande tribulação e Deus os arrebatou ao céu. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então ficou aqui provado que esta grande multidão de todas as nações, dos quatro cantos da terra, foram arrebatados sobre os quatro cantos da terra até às extremidades dos céus. Ela atravessou a grande tribulação e foi salva durante a grande tribulação. Então esta salvação nunca poderia ter sido pela lei, porque pela lei nenhuma carne será justificada, conforme está lá em Gálatas, e que nós lemos. Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6, nos diz: e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados ou degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem nas suas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então fica aqui provado que aqueles que forem martirizados durante o período da grande tribulação e que não negarem a Cristo, nem aceitarem a marca da besta na sua mão e na sua testa, eles vão ressuscitar. Então vão ser salvos. E se eles vão ser salvos, essa salvação é sempre pela graça, por meio da fé. Finalmente vamos aqui a Apocalipse, no capítulo
21, versículo 6. Diz assim: e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vamos ler o 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então vai ser salvo pela graça. Isto é já no finalzinho do Apocalipse, já depois da grande tribulação, depois dos eventos da grande tribulação. Grande tribulação essa que é concluída após a abertura do quinto selo. Portanto, durante a vigência do quinto selo está a decorrer a grande tribulação. O quarto e o quinto selo se referem à grande tribulação. E quando é aberto o sexto selo, a grande tribulação chega ao final. Depois da grande tribulação chegar ao final, é aberto o sexto selo. Então inclui o período da grande tribulação, que é o quarto e o quinto selo, e inclui todo o período da ira de Deus, que é a partir da abertura do sétimo selo, incluindo as trombetas, as 7 trombetas de juízo e as 7 taças da ira, que são as 7 últimas pragas. Então, depois desse período, Jesus está aqui falando: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, é sempre pela graça. Mesmo após a grande tribulação, é sempre pela graça, durante e após. Vamos ler aqui também, para concluir, Apocalipse capítulo 22, o versículo 17 e o versículo 21. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isto é o versículo 17. Versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Portanto, ficou concluído que essa história absurda de que na grande tribulação a graça vai acabar ou acabará e voltará a ser como na lei de Moisés, não tem qualquer fundamento na Escritura, mas é uma heresia.